Jonathan, eu tô querendo melhorar a produção da minha lavoura e me falaram que a agricultura de precisão tá vindo com tudo. Será que eu devo investir nisso ou será que é melhor não? Pessoal, essa é uma dúvida bastante comum dos agricultores aqui da nossa consultoria e é sobre isso que a gente vai estar falando na aula de hoje. Olá pessoal, Jonathan por aqui, chegando para mais um vídeo do canal Agro Brasil. Lembrando sempre para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal, também para você comentar aqui abaixo de que cidade você é, para a gente saber que você acompanha os nossos vídeos. Combinado? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre agricultura de precisão. Primeiro de tudo, preciso deixar bastante claro, esse vídeo não tem como intuito explicar a técnica de agricultura de precisão. Se você quiser mais explicações, você deve procurar uma empresa especializada nesse serviço de agricultura de precisão. Também a gente vai fazer esse vídeo para dar alguns esclarecimentos para os produtores que nos pediram se deve implantar agricultura de precisão ou não para melhorar a sua produtividade. Primeiro de tudo, a gente tem que dar um conceito de agricultura de precisão. Segundo o Ministério da Agricultura, a agricultura de precisão é um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variação espacial e temporal da unidade produtiva e visa o aumento do retorno econômico, a sustentabilidade e a minimização do efeito ao ambiente. Então, assim, muita gente conhece a agricultura de precisão como esses mapas aqui, né? Tem um mapa que é mais vermelho, que é mais verde. Isso aqui é variabilidade espacial, geralmente de fertilidade, de pH, por exemplo, de nível de fósforo, de nível de potássio. Vamos supor aqui esse mapa, que é só título de exemplo, né? De fósforo. Eu poderia ter uma faixa aqui em vermelho que eu tivesse menos fósforo, por exemplo, 8 miligramas por decímetro cúbico. Nessas outras áreas em verde aqui, eu poderia ter um nível de fósforo de 50 miligramas, de 70 miligramas. E eu faria uma taxa variável de distribuição. Aqui eu colocaria mais adubo fosfatado e aqui eu poderia colocar menos. E aí eu estaria economizando. Ao invés de padronizar uma adubação para esse talhão, eu faria essa aplicação em taxa variável. E existem vários equipamentos aqui que fazem a distribuição de fertilizantes em taxa variável. Tem crescido bastante nos últimos tempos as empresas desenvolvendo essa tecnologia para o produtor rural também utilizar melhor aí os recursos, né? Agricultura de precisão. Geralmente o produtor pega o talhão dele, vamos supor aqui, ele tem 100 hectares nesse talhão aqui. Ele vai fazer, geralmente, mas é variável, uma amostragem aqui para cada hectare. Pega vários pontos simples ali, principalmente na implantação da agricultura de precisão, vários pontos dentro de um hectare e verifica como é que está o nível de fósforo. Vem aqui mais um hectare, faz vários pontos, verifica como é que está o nível, né? E assim por diante. E ele faz um mapeamento total da área dele, dos níveis de fósforo, potássio, de cálcio, saturação por bases, né? pH, enfim, tudo isso. E ele consegue saber como que é a realidade do talhão dele, certo? Agora, uma coisa que a gente precisa ressaltar aqui e que muito produtor rural não se atenta, que é o seguinte: só fazer mapa colorido não adianta, não vai adiantar em nada. A gente precisa tomar decisão consciente quanto ao manejo. O que nós vamos fazer? Será que vale a pena? Será que compensa fazer essa aplicação em taxa variável? Dependendo do tamanho da propriedade do produtor rural, não é tão interessante assim, né? Até porque o solo não é tudo igual. Então, às vezes, dentro de uma mesma propriedade, nós temos solos diferentes, com características diferentes e que não vão responder da mesma maneira a aplicação de taxa variável, né? Às vezes eu tenho ali um neossolo, eu tenho um cambissolo, né? Um argissolo, um latossolo, e cada um pode ter uma resposta um pouco diferente. Então, essas manchas de fertilidade geralmente são comuns e eu tenho que avaliar se vale a pena eu homogeneizar toda a minha propriedade, né, com uma alta fertilidade.
Vamos supor aqui, o que nós trabalhamos aqui na nossa consultoria? Nós não fizemos agricultura de precisão, mas pegamos bastante produtores que têm uma área dele lá, né, que tem diferença de produção. O que nós podemos fazer nesse caso? Verificando que realmente uma área tem uma baixa produtividade, podemos dividir em 2 talhões diferentes. Isso que a gente chama de zona de manejo. Então, aqui nessa área, onde nós temos, vamos supor, qualquer nutriente aqui, né, ou qualquer parâmetro químico do solo que esteja mais baixo, fósforo, que a gente citou o exemplo, eu poderia dividir, esse seria um talhão e esse seria o outro talhão. Eu estaria homogeneizando os talhões e verificaria ali se essa minha área aqui vai responder em produção, né? Colocando mais fósforo ali. Eu devo identificar essas manchas de fertilidade e eu posso dividir em talhões e trabalhar de uma maneira também um pouco distinta. Mas é claro, tudo depende da avaliação. Existem áreas que a agricultura de precisão, né, em taxa variável funciona muito bem, mas em outras áreas isso não seria tão necessário e eu poderia simplificar o processo, não precisaria nem investir em novos equipamentos, trabalhando com as chamadas zonas de manejo. Eu sei que a minha propriedade, por exemplo, tem 4 áreas e cada área responde um pouco diferente. Questão da adubação. Eu faço um levantamento da fertilidade, como é que está, e eu trabalho de uma maneira um pouco diferente, com nível de investimento também um pouco diferente. Eu sei que ali tem uma área mais plana, um solo mais profundo, bem drenado, responde bem à adubação, eu invisto mais. Eu tenho uma área ali de encosta, eu tenho uma área de topo de morro, que não produz muito bem, às vezes tem bastante pedra, enfim, qualquer problema nesse sentido, eu posso estar reduzindo um pouco a expectativa de produção e reduzindo também um pouco o nível de investimento. Isso é interessante, é isso que a gente recomenda para o produtor rural. Outra coisa, tem muita gente que acaba invertendo a ordem das prioridades. Então tem uma área lá de abertura e daí já quer colocar a agricultura de precisão num primeiro momento, mas não quer fazer as melhores práticas agrícolas. Não, existem práticas agrícolas básicas que funcionam muito bem e que muitas vezes são negligenciadas ou se passa por cima. Por exemplo, usar calcário é muito importante. Que eu utilize a quantidade correta de um calcário também bom ali, né? Escolher para o meu sistema produtivo se deve ser um calcário com PRNT um pouco mais baixo ou um pouco mais alto, se é um calcítico, se é um dolomítico. Fazer uma adubação verde bem feita, uma associação de gramíneas com leguminosas, uma boa rotação de cultura, um monitoramento da fertilidade do solo. Se possível, fazer um plantio direto para conservar a matéria orgânica e tudo mais, a estruturação desse meu solo, evitando compactação. Então, existem várias outras práticas agrícolas básicas que dão muito resultado e que são negligenciadas. Eu devo colocar tudo isso em ordem para, num segundo momento, fazer esse ajuste mais fino, ou pelo menos testar esse ajuste mais fino que a agricultura de precisão pode dar para a minha área, certo? Estudo e análise, tá? Você tem que fazer um estudo da tua propriedade, não tem como eu aqui falar para a sua realidade se vai funcionar adequadamente ou não. Será que a sua área vai compensar investir em agricultura de precisão? Quais equipamentos que você vai precisar colocar ali, né? O que você vai precisar desembolsar? Qual que é o tamanho da tua área? Eu tenho uma área muito pequena, sei lá, 10 hectares, 20 hectares, 50 hectares. Não compensa muitas vezes utilizar. É uma área pequena, né? Já fez as boas práticas agrícolas? Já está trabalhando com plantio direto, com adubação verde, com adubação orgânica, com correção do solo, com monitoramento de fertilidade? Fez o levantamento de quanto que vai custar de uma maneira geral, de uma maneira global, essa agricultura de precisão? Sim, tem excelentes resultados com a agricultura de precisão, mas muitas vezes não se encaixa em todos os casos. O que o produtor precisa é fazer uma reflexão se para o caso dele vai compensar investir. Não é a agricultura de precisão que vai trazer um resultado de incremento de produtividade, mas uma série de fatores combinados que vão levar, né? E a agricultura de precisão pode ajudar esse produtor rural a alavancar, a aumentar a produção por área dele.
Também convido você a conhecer a nossa Escola de Adubação e Fertilidade do Solo, tá? Que a gente vai desde a interpretação dos resultados da análise até a recomendação completa para as mais variadas culturas agrícolas, com escolha de produtos, com calagem, enfim, tem um material bastante grande. Eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês conhecer a Exafértil. Ok, pessoal? Também deixe um comentário aqui abaixo do que você achou e até um próximo vídeo e tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.